olá, muito obrigado por estar nos assistindo mais uma vez. Estamos aqui com o podcast Missões Educadoras. Dessa vez com o professor Dr. Alex Coutinho, da Faculdade de Educação da UFC, que vai abordar, entre outras coisas, a sua história de vida, suas pesquisas, projetos de extensão e as relações entre educação e tecnologia no mundo de grandes transformações, inclusive dentro da escola. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Missões Educadoras. Ficamos muito felizes, abordei aí um pouco essas temáticas que o senhor tem dedicado à sua vida, às suas pesquisas, seus projetos de extensão, mas eu queria, para as pessoas lhe conhecerem, começar pela sua história de vida, que o senhor nos resgatasse aí como surgiu o educador lá no Espírito Santo, na sua comunidade, com a sua família. Sim. Olá, Egídio, é um prazer estar aqui, concedendo essa entrevista, conversando com o seu público. E minha história de vida, como o Egídio colocou, né, nasci no Espírito Santo, sou capixaba, estou aqui no Nordeste, transitando desde 2009, né, eu estou como professor universitário, né, e minha história de vida começou lá em São Mateus, no estado do Espírito Santo, um bairro chamado Vila Nova, um bairro de periferia. Meu pai era pedreiro, minha mãe era assistente de serviços gerais na escola, é o termo que é usado hoje, né? Mas na época era servente o nome, né? E foi ali que eu comecei minha relação com a escola, né? Porque ela me levava, vez ou outra, para a escola, não tinha com quem me deixar, né? E eu ia para a escola, enquanto ela estava trabalhando, eu ficava no pátio, eu ficava transitando, né? Na escola, e ali eu fui me apegando àquele espaço escolar. E depois já no ensino médio, né, nessa escola mesmo que eu estudei, que ela trabalhava, e eu estudei o ensino fundamental e médio, eu me interessei em ser professor, né, em cursar pedagogia, né, que era um dos cursos que tinham na época lá no centro universitário, né, o CEUNES, né, lá da Universidade Federal do Espírito Santo. E aí foi que eu comecei a atuar no campo, primeiramente, da educação escolar, mas já interessado, né, nessas outras possibilidades não escolares, pensando na questão de um tema que me interessa muito, né, que é a informática na educação, né, que é essa educação online, que naquela época ainda era internet discada, né? Quem está assistindo, principalmente quem é jovem, nem lembra disso, porque não viveu isso, mas naquela época já existiam cursos à distância, né? E viabilizou muito a continuidade da minha formação na graduação. Durante a graduação, eu também fiz cursos de curta duração à distância, né? Então, é EAD, né? A modalidade EAD e o uso de tecnologias digitais relacionadas a esse assunto, né? Sempre me interessou bastante, né? E aí, esse foi meu percurso inicial, assim, ali na comunidade de periferia, né, em bairros mais simples, né, e depois fui avançando aos poucos, né. E hoje, né, o seu trabalho tem dado muita voz, né, difundindo as dores, as ideias, né, os caminhos também das comunidades pobres, né. Agradecemos bastante por isso. Eu queria também que o senhor pudesse falar, porque quando se olha assim, para o seu acadêmico, o UFC, esquece que ele lutou muito, né, para chegar ali, né, no seu mestrado, seu doutorado, as dificuldades financeiras, a solidão, muitas vezes sozinho. Também o senhor acabou ensinando em várias universidades, né? Se o senhor pudesse resgatar um pouco aí na sua vida na academia, né, como pesquisador, como professor, etc. Sim, primeiramente dizer que eu até esqueci de comentar, eu estudei em escola pública, ensino fundamental, médio, e naquela época, né, não tinha cotas, né, não tinham certos programas que pudessem dar ajuda a pessoas como eu, da periferia, e que foi tendo essa ascensão a ter um maior acesso, né, ao ensino superior. Isso sem falar da questão da permanência, que é um outro assunto, né, hoje nós temos muitas bolsas aí nas universidades federais, estaduais também, né, mas naquela época não existia essa quantidade de bolsas, né? Era raro se conseguir uma bolsa de estudo. Então, começou essa dificuldade daí, estudando por conta própria para passar no vestibular. Naquela época não tinha Enem, né? Era 1999, né? Então, já dentro da universidade, né? Na graduação, né? Ali estudando, eu comecei a ser professor numa escola pública, né? Lá no interior, zona rural, ônibus
bem deteriorado, os vidros meio soltos, batendo, né? E aquele trânsito até chegar lá no interior. E é claro que hoje nós temos a realidade bem melhor, né, de uma estrutura melhor, mas foi nessa época que eu comecei, né, a atuar na educação, né, e mais à frente, então, fui tentar fazer especialização, né, um curso de pós-graduação Lato Sensu lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu morava em São Mateus e me desloquei até Vitória, e lá eu morei em República, eu morei em albergue, né, por conta da falta de recursos. Comia macarrão instantâneo, o dia que tinha mussarela, né? Mussarela é o queijo mais barato que tem. Era como se fosse uma picanha, né? Que eu colocava em cima do macarrão instantâneo e aquilo, né? Era a felicidade da noite, 10 da noite, comendo aquilo. Então, foi essa dificuldade. Não tinha programa de pós-graduação, era pós-graduação Lato Sensu, na especialização, e não tinha bolsa, né? Então foi por ali, mas eu fui com o objetivo de fazer o mestrado, né? E ali deu certo, né? Graças à especialização que eu fiz lá na UFES, eu consegui passar no mestrado, né? Eu consegui direcionar um projeto de pesquisa em função de um determinado perfil das linhas de pesquisa, de uma linha de pesquisa que lá existia, né, de currículo escolar, de educação escolar naquela época, e fiz uma pesquisa sobre a informática na educação, né, a atuação do professor nesse espaço, né, do laboratório. E mais à frente, em 2009, eu fiz concurso para ser professor universitário no Piauí, né, então eu migrei lá para a Federal do Piauí, morei lá 4 anos e meio na cidade de Picos, Piauí, ali no interior. E ali eu fui professor, né, e pude atuar, conhecer finalmente o Nordeste, né, eu que sou capixaba, e lá no Sudeste, né, a gente escuta muito falar do Nordeste, escutava somente no Jornal Nacional, época de seca, né, e no Piauí, graças ao Piauí, eu pude ver que o Nordeste, de forma alguma, não é só seca, que isso que era muito exibido, né, naquela época nos jornais, né? É uma grande diversidade, e a seca, na verdade, faz parte da paisagem, né? É um período, é um momento que se tem, né, ali na geografia da região, né? As pessoas sabem conviver, e existe a água subterrânea, né, que é muito comum lá no interior, e ali eu conheci muitas pessoas, consegui ter muitas experiências, né, coordenando o projeto de iniciação à docência na escola, que no Rio Grande do Norte, né, em 2014 eu fui para lá, fui trabalhar na UFESA, né, e pude continuar, e hoje aqui na Federal do... Em Mossoró, né? Em Mossoró, né, mas eu trabalhei na cidade de Angicos. De Angicos. Angicos de Paulo Freire. Eu estive lá, eu me encontrei com os ex-participantes da experiência de Paulo Freire, lá em Angicos, né? Nós tivemos um encontro lá, inclusive recebemos uma professora aqui da UES na época, né? Da Universidade Estadual do Ceará lá, e lá eu pude conhecer essa experiência. Foi não escolar, né? Foi uma experiência de educação não escolar, riquíssima, né? E às vezes a gente pensa em política, né? Política pública, né? Mas ela nasce do cotidiano, ela nasce desses espaços, né? Perfeito. Então, de uma experiência do Paulo Freire que foi de educação de adultos, né? De alfabetização, hoje essa experiência que ele desenvolveu está aí incentivando, né, a implantação de várias políticas públicas, projetos sociais nas comunidades, né? Então a gente precisa pensar no cotidiano, né, valorizar essas experiências, porque a universidade tem muito o que aprender sobre isso e reinventar seus modos de ensinar. Esse encontro com eles foi muito significativo pela essa questão histórica, né? E também, claro, eu conheci uma escola que Paulo Freire esteve, né? Foram momentos muito ricos ali no Rio Grande do Norte. E, finalmente, eu estou aqui hoje na Universidade Federal do Ceará, né? Mais recentemente, continuando, então, atuando na educação superior, né? E trabalhando em disciplinas de espaços não escolares, né? É sobre isso que eu queria abordar, professor. Primeiro, a você que está nos assistindo, o nome do podcast é Missão Educadora, e eu toco na questão da história de vida, né? Porque vocês podem ver uma verdadeira missão educadora, desde que saiu lá da escola pública, né, com a sua mãe, sair da sua cidade para buscar pós-graduação, depois vir aqui para o Nordeste, parar em Angico, e eu acredito, sabe, professor, que uma das coisas que vai mudar a nossa economia, vai reduzir a pobreza, a violência, é quando pessoas que, pelo seu currículo, pela sua trajetória de vida, pela sua vontade, pelo seu conhecimento,
consegue ocupar posições. Tanto na universidade, como o senhor, mas no poder público, na justiça, porque essas grandes lições, por exemplo, dos Estados Unidos, Steve Jobs não sabia nem quem era o pai, mas tinha uma boa ideia na cabeça. O Einstein era considerado um péssimo aluno, né? Podemos falar de vários exemplos no Canadá, no Japão, enfim, de pessoas que não eram de famílias ricas, e nem de famílias de políticos, mas que suas ideias, a sua trajetória, muda a economia, amplia a democracia, muda a sociedade, e é nesse sentido que a sua vida foi uma missão, e é uma missão educadora. Eu queria lhe perguntar o que me chamou a atenção no currículo da FACED, quando apareceu a sua disciplina, Espaços Educacionais Não Escolares, né? Inclusive, estava em São Paulo, fui atrás do senhor, e lhe perguntar o que lhe levou a propor essa disciplina, né? Qual o seu referencial teórico? Falasse um pouco sobre essa sua escolha de tratar essa questão dentro da academia, né? Sim. Esse assunto da educação não escolar, ele existe desde a minha tese de doutorado, né? Eu optei por um determinado espaço, que é a brinquedoteca hospitalar, né? Foi o local onde ocorreu a minha pesquisa de doutorado. Eu levei o tablet, né? Então eu conectei a questão do não escolar com a questão das tecnologias digitais, que é um tema que me interessa muito, né? Então, o meu orientador, o professor Irã Pinel, psicólogo, ele sempre teve essa afinidade com essa questão da educação não escolar por meio da pedagogia social, e nós até organizamos um evento lá em Vitória, no Espírito Santo, sobre esse assunto, né? E aqui na Faculdade de Educação da UFC, surgiu essa oportunidade de ministrar essas disciplinas dessa área, né? Tanto uma obrigatória quanto uma optativa já existentes, na verdade, no currículo, né? E que valorizam, né, essa experiência outra, né? Que é essa educação em outros espaços diferentes da escola, mas não em oposição à escola, né? De forma complementar, né? Como a Maria da Glória Agon defende, né? Então, não como uma oposição, mas como uma forma de obter uma educação cidadã, né? A ideia de valorizar os sujeitos de direitos nas comunidades, né? Tem direitos negados, e os projetos sociais vão lá e podem conscientizar essas pessoas, né? O público participante dessas possibilidades de ser cidadão hoje, né? Na atualidade. É claro que a Maria da Glória Gomes, né, que é um referencial da área, ela alerta, claro, que nem toda educação não escolar é para a periferia, né? Você pode ter uma educação não escolar que é mais cara, né? Por exemplo, um projeto de robótica educacional, né? Trazendo aí essa questão da tecnologia. Os kits podem ser caros, né? Mas é claro, pode ser sim para a periferia, se houver um apoiador, né? Alguém que financia, alguém que colabore, né? Mas o que eu quero dizer é que a autora, a Gon, ela nos provoca a pensar isso. Outra questão são as tendências pedagógicas, né? Uma educação não escolar não significa que seja necessariamente crítica, né? Ela pode ser tradicional, ela pode ser tecnicista, mas ela pode ser humanista, ela pode ser crítica, ela pode ser pós-crítica, né? Que é essa perspectiva mais pós-moderna, né? Então, as tendências pedagógicas, as possibilidades de como educar, assim como na educação escolar, elas existem também na educação não escolar, né? Então, é uma diversidade, é um universo, né? Que povoa esses espaços. Eu até queria frisar mais uma vez, né? O senhor deixou muito claro que não é contra a escola pública, é somando a escola pública, somando a educação, né, como o senhor coloca, são espaços complementares, né, que ampliam outras dimensões, né, do que, inclusive, você, em várias discussões, lembrava de uma educação integral para a vida, né? No momento em que a gente está discutindo uma escola em tempo integral, que é preciso novos prédios, que é preciso, e isso é muito dinheiro, né, que se gasta com construtoras, às vezes você tem vários espaços educacionais não escolares, como o senhor citou, tecnologia, saúde, cidadania, questões de esporte, né, ambientais, sociais, etc., que poderiam ampliar a existência desse ser humano numa vida mais integral, mais sistêmica, né, absorvendo outras dimensões humanas,
que a escola ainda é muito pressionada, né, pelos sistemas de avaliação, pelos espaços da vida, uma visão muito conteudista, e que essa geração tem sofrido, porque ela quer ter uma vida boa, ela quer que a ciência mude a sua vida, ela quer uma escola alegre, e não somente empurrando somente aulas. E eu queria lhe perguntar, como é que você vê, até o senhor que me ensinou isso, né, o que seria essa educação integral para a vida, né? Sim. Imagine o dia, tem 24 horas, mas a escola, são quantas horas por dia, né, que a pessoa passa, o estudante passa? 4, 5 horas, talvez 6, dependendo do lugar. E as outras horas? O que as crianças, jovens, adultos e idosos também, o que eles estão fazendo, né? A cidade, ela pode ser educadora. É possível povoar todos esses espaços que você falou, todas essas áreas da saúde, do esporte. Existem vários espaços físicos que estão parados, trancados, sem uso, como depósito ou subutilizados, né? Hoje existe a ideia de co-work, né? De se ocupar espaços compartilhados, né? Às vezes uma instituição tem ali um laboratório de informática, uma quadra de voleibol, né? E em outros espaços, né? E não utiliza o tempo todo, utiliza de segunda a sexta, né? Só no horário, às vezes no horário da noite está livre, poderia estar sendo ocupado com projetos sociais de música, de arte, né? De cultura ali para as crianças, para dar essa formação outra, né? Envolvendo outras dimensões ali da vida humana, né? E esse é o desafio da política, da inovação em política pública. Como que a gente mobiliza esses espaços, né? É difícil mexer com essas amarras, né? As instituições são muito rígidas. Às vezes, espaços físicos são usados para pendurar uma placa, né? Como se fosse um outdoor. A um grupo, uma pessoa, né? Põe ali uma placa, aquilo me pertence, né? Mas a pessoa, o grupo só usa aquilo poucas horas por dia, né? A gente precisa pensar em como que a gente ocupa a cidade, como que os espaços podem ser melhor ocupados, né? E como que a gente mobiliza isso, né? Claro que existem possibilidades, os acolhimentos institucionais, por exemplo, são casas que geralmente são alugadas, né? Então existe essa possibilidade, né, do poder público, às vezes, alugar alguns espaços para estar mobilizando ali um projeto, né? Mas existem muitos projetos que não têm espaço físico, mas esse espaço físico existe, né? E nós visitamos alguns, né, professor? Eu e o senhor tivemos a oportunidade ali da escolinha de surf, sim, lá no Serviluz, na Idisca. Sim. Você esteve lá presente. E até fiquei feliz, né, professor? Soube ontem que há uma conversa entre a Secretaria de Educação e o IPRED para tratar a questão dos autistas, né? Que teriam a capacidade, do IPRED também é um projeto de extensão da UFC, né, e poderia ajudar muito, porque tem outros espaços lá, lúdicos, né, tem uma equipe também, e que poderia somar a educação pública, né. Mas eu queria lembrar você que tá nos ouvindo, que, professor, além do ensino, né, além de visitar os projetos de extensão, ele também dedica uma grande parte da sua vida à pesquisa. E aproveito também nesse momento para lhe agradecer, porque nós entramos ali no condomínio de empreendedorismo e inovação da UFC graças ao seu apoio. Há uma inovação, uma pesquisa que eu desenvolvi, ecossistema digital, game, aplicativo, né? Uhum. E que também é uma área que você vinha estudando, game, aplicativos, né? A gente quer usar o aplicativo para conectar as pessoas a oportunidades no mundo real, onde eles possam ampliar isso, 12 áreas da sua vida, nas ONGs, nas empresas, nas políticas públicas e também nos projetos de extensão da UFC. Mas o senhor nunca parou e já foi buscar um outro projeto, que eu queria lhe pedir para falar um pouco sobre as origens do seu computador pessoal, o que você quer levar para o primeiro computador, para, se Deus quiser, milhares de crianças ter esse computador pessoal como objeto seu, mas que surge numa pesquisa sua. Qual é a origem do computador pessoal? Pois é, essa origem, eu falei que eu fui professor lá em Vitória, no Espírito Santo, lá eu fui professor de informática educativa em escolas, e lá a gente já usava um sistema que é o Linux, né? Uma alternativa aí aos sistemas proprietários, né? Como Windows e macOS, né? E a origem meio que começa daí, né? Porque ali eu já tive uma experiência com esse software e eu via os problemas, né? Como que as pessoas né, não gostavam do Linux, achavam ruim, né?
e eu identificando esses problemas. E aí depois eu fui ministrando disciplinas dessa área, né? Fui me aprofundando nos estudos, fiz mestrado sobre essa temática, né? Também o tablet PC que eu usei na minha tese de doutorado, né? E hoje aqui em Fortaleza, né? Nós estamos em 2023, né? Surgiu uma situação de que a Receita Federal do Brasil ela apreende aparelhos de TV Box, né? Em grande quantidade, né? Existem milhares, né, milhão no Brasil, né? E geralmente ela usa para destruir gasta dinheiro para destruir esses equipamentos, gastava, né? Porque não sabia que uso dar a eles, né? Então a Receita Federal apreende por conta da pirataria, por conta também que a Anatel ela tem um relatório técnico que aponta software malicioso, que captura dados pessoais dos usuários e também pode ser usado as TV Box para ataques coordenados em massa para derrubar servidores web, de acordo com o relatório da Anatel. Então, surgiu essa possibilidade de transformar aparelhos de TV Box em mini computadores para ser usados nas escolas, para revitalizar laboratórios de informática que estão parados. Várias escolas do Ceará estão com laboratórios parados. Eles têm, às vezes, o teclado, o mouse e o monitor funcionando, mas o computador deu defeito e eles não receberam recursos para comprar novos computadores. Então, o que o meu projeto faz, que se chama Tecnopolítica Educativa, ele faz o que está sendo exibido aqui na tela, né? Ele pega o aparelho, instala um sistema Linux, né? E graças a essa minha experiência como professor de informática em escola, lá em 2006, 2009, né? E também com os estudos que eu fiz acadêmicos, né? A gente transforma em uma interface mais amigável, né? Em português do Brasil, conectado a um teclado ABNT2, né? Com C cedilha sendo reconhecido, que para a gente é coisa normal quando a gente usa o Windows ou Mac, mas no Linux, quando a gente instala, às vezes não vem configurado. Então, a gente entrega um mini computador de graça para as escolas e com um sistema que é amigável, né? Que é aquele sistema com menu ali no cantinho para clicar, programas, encontrar editor de textos, slides, planilhas, navegador web, né? Então, tudo que tem num computador é colocado num mini computador e entregue para as escolas, doado para as escolas, de graça. E eu testei. Eu tive lá na sala, que é o seu laboratório, né? Até que ele conquiste um espaço maior. Eu testei, meu filho, né? A gente usa um computador como qualquer outro, né? Para a necessidade de qualquer aluno é bastante suficiente, né? Até me incomoda, o senhor também conhece o Bill. Por exemplo, o MIT pega uma ideia dessa e o Media Lab do MIT potencializa rapidamente. Porque existe uma demanda de milhares de crianças que precisam dessa inclusão digital. A UFC cumpre o seu papel, né? O senhor como professor, de pesquisar, de colocar uma alternativa na mesa mais barata, capaz de otimizar recursos desses aparelhos que a Receita está resgatando, né? Ou seja, uma completa sinergia entre Receita, escola, universidade, que transformaria a inclusão digital e também social, né? Mas você está nessa luta, né? Para criar um laboratório, para ganhar um espaço maior, para ter condições de conquistar, né, e envolver mais estudantes. Como está isso? Pois é, nós tivemos um encontro na sede da Receita Federal do Brasil e eles querem firmar um termo de cooperação técnica com o meu projeto Tecnopolítica Educativa para dar escala, para a gente chegar em mais cidades. Nós já estamos em Caucaia e Beberibe e queremos chegar em mais. Os municípios estão ligando, as pessoas querem receber mini computadores. Lá em Brejo Santo, se eu não me engano, é o nome do município, eles estão construindo um laboratório do zero e eles querem esses mini computadores para equipar os laboratórios. Já recebi ligação, tem professores que me ligam, né, que querem fazer uma atividade, um projeto de inclusão digital com a educação de jovens e adultos e quer levar os mini computadores. A demanda é grande, as pessoas querem e com esse termo, né, vai se dar escala. E com ele, claro, né, a universidade tende a viabilizar o espaço físico necessário, porque aí vamos trabalhar com milhares de mini computadores. Imagine um grande projeto de inclusão digital ocorrendo em todo o estado do Ceará. Todo o estado do Ceará. E nós já temos diálogo com os polos de educação à distância. O que é isso, né? São polos de cursos EAD,
cursos de educação à distância são lugares que os estudantes vão como um ponto de apoio para receber uma aula, um material didático. Eles, há mais de 10 anos, desde 2012, eles não recebem novos computadores. Então, existem vários monitores, mouse e teclado parados e com os mini computadores eles passam a ter um uso para fins educacionais. Os CVTs, que está até na logo aqui, Centro Vocacional Tecnológico, são mais de 30 no estado do Ceará, são vinculados ao governo do estado. Então, é uma outra possibilidade que, graças a um contato lá de Beberibe, a gente vai começar ali pela região a chegar. Então, vai ter uma projeção estadual esse projeto, rapidamente. E sem brincar, Nordeste, né? Sim, essa é uma outra possibilidade. A Receita Federal, embora tenha aqui a sede de Fortaleza, mas ela abrange o Piauí e o Maranhão. Então, de imediato, com esse termo de cooperação técnica, a gente vai chegar também no Piauí e no Maranhão. Então, é essa a dimensão ali que vai ganhando o Nordeste e depois pode ganhar o Brasil, né? Por meio do Fórum de Coordenadores de Cursos à Distância, de Polos EAD, que está vinculado à CAPES e que também vai pautar essa discussão numa reunião, né? Essa possibilidade de, via CAPES, levar esses mini computadores para todo o Brasil, para os polos de educação à distância. Porque eles, de antemão, eles já têm as condições imediatas para implantar esses mini computadores, porque eles têm teclado, mouse e monitor parados, né? Aí você tem vários laboratórios, né? Por exemplo, na rede municipal de escola pública de Fortaleza, que estão parados, né? E eu não sei até que ponto o laboratório cumpre um papel, né? Porque dá uma condição de ter uma aula ali com data show, com computador. Mas quando ele leva esse computador para casa, a diferença é gigante, né? E eu queria lhe perguntar por que o senhor resolveu nominar, né, esse projeto de Soldadinho do Araripe. Assim, o símbolo, esse pássaro, né? Consta que ele é um pássaro em alto risco de extinção, né? E que, a princípio, ele existisse só no Ceará, né? Foi isso que eu li inicialmente, né? De que é um pássaro, digamos assim, exclusivo do Ceará, né? Só que aí depois, na Receita Federal, me disseram que tem ele em Pernambuco também, em outros lugares, né? Mas, a princípio, foi essa motivação, um pássaro do Araripe, né? Na região do Araripe, e para chamar atenção para essa questão ambiental, né? Ao invés de colocar só o nome do projeto, colocando o pássaro. Para minha surpresa, quando eu levei lá em Beberibe, o resultado visual, quando o laboratório está pronto, porque aqui no aparelho está o pássaro Soldadinho do Araripe, e como papel de parede ele também está. Então, o resultado visual foi lindo, as pessoas acharam lindo ver vários monitores exibindo o pássaro, né? Então, teve esse impacto visual que eu nem esperava, né? Mas as pessoas acham muito bonito o resultado. Visualmente, o laboratório cheio de monitores com o pássaro exibido, né? Fica ótimo. Uma curiosidade, né? Assim, né? E eu queria concluir esse nosso podcast sobre missão educadora aqui com o professor Alex Coutinho, falando, porque você tocou a questão do computador pessoal, mas você tem uma relação ampla com a educação e tecnologia, né? Eu sei, inclusive, é seu hobby, é que você gosta de pesquisar, de ir atrás das novidades, de entender como é que funciona, entrar lá dentro do computador, mexer nos programas, né? Uhum. Como é que você está vendo essa transição tecnológica e a escola, né? O computador é uma ferramenta, mas como é que você vê esse casamento aí? É possível um amor entre educação e tecnologia? Pois é, existe grandes divergências, né? As pessoas, às vezes, a questão do livro impresso também, livro digital, né? As pessoas, eu gosto do livro impresso porque é palpável, eu posso pegar, cheirar, manusear, né? Mas existe uma realidade que está colocada, né? Até outras questões mais, né? A questão do espaço físico, né? Várias bibliotecas não estão recebendo mais livros impressos, material impresso, porque o custo do alocação de espaço físico é caro numa grande cidade e está limitado. Tem questões também essa, mas a cognição mudou, né? O estudante ele está manuseando cada vez mais, né, os aplicativos, né? E tem ainda a novidade da inteligência artificial, né? Que é uma nova situação que está aí colocada no momento, né? Os desafios são grandes, agora é inevitável a conexão da escola, da educação, também dos projetos sociais, né? Existem projetos sociais educativos, não escolares, que às vezes querem trabalhar, vou trabalhar só materiais concretos, né? Mas você não tem como negar a necessidade de dialogar com a questão do digital,
porque é uma outra dimensão da nossa vida humana, como se fosse outra camada, né? É uma outra existência que nós também temos em coexistência, como uma extensão dessa existência nossa, como diz McLuhan, né? As tecnologias são extensões aldeia do global, corpo humano, né? É uma aldeia global, mas também de forma independente, porque as pessoas criam avatares e inventam histórias próprias, perfis próprios, né? Nas redes sociais. Então, a escola precisa dialogar disso, formar também para essa aldeia global, para essa comunidade, né? Que tem tantos discursos de ódio, né? Também tem esse desafio das fake news, né? Da desinformação, mas a escola, a educação, ela precisa encarar esse desafio, precisa dialogar com isso, e a inteligência artificial que está aí, ela se apresenta, a tendência é essa, nas discussões sobre quais são os impactos da inteligência artificial na educação, é de que ela vai ser uma espécie de tutor, como se fosse um professor auxiliar para os professores. Então, o professor ele não vai deixar de existir, só que ele vai ter um auxiliar, que é a inteligência artificial. Então, eu tenho um texto que eu mando para o aluno, que eu coloco num ambiente virtual, né, que é um assunto também que eu trabalho, né, graças à questão da EAD, mas por meio de... Existe aplicativo já de inteligência artificial que você coloca o PDF e você, o estudante, né, a pessoa, conversa com o texto. Então, você pergunta algumas coisas ali como se você estivesse num bate-papo. Então, isso vai auxiliar os estudantes. É claro, a inteligência artificial comete erros, sim, comete, nós também cometemos, né, seres humanos, né? Mas a inteligência artificial é uma criação humana, né? A gente precisa, é claro, né, uma normatização, a legislação sobre isso, né? Isso está em construção, né? Existe projeto de lei em fase de elaboração, mas essa é a tendência. A IA, né, a inteligência artificial, como um professor auxiliar. Então, professores aí que estão se perguntando qual é o futuro da educação, é essa. Imagina você ter um auxiliar, né, que é um desejo nas escolas, né, fisicamente, presencialmente. Os professores, às vezes, têm turmas com 30, 40 alunos, né, loucos para terem, às vezes, um auxiliar, né, na universidade, um monitor, né, que pode auxiliar, e a IA é um auxiliar, né. Professor, eu tenho escrito no meu blog algumas coisas sobre isso, né, que o senhor tocou na mudança da cognição. A gente incluiria também a mudança da percepção, né? Eu olho para os meus alunos de matemática e você vê que ele está percebendo várias coisas ao mesmo tempo. Não é só o que eu estou falando no quadro, né? Está percebendo o amigo, a escola, está percebendo alguma saudade que ele trouxe de casa, alguma dor. E essa conquista, né, dessa atenção, dessa memória, né, tem sido um processo difícil, né? E Vygotsky fala, né, não há aprendizado sem atenção, sem memória, sem percepção, sem produção de linguagem. E como o senhor bem lembrou, né, esse letramento não está vindo da escola. Ele está entrando de onde ele vem, nas suas 20 horas de casa ou em outros espaços educacionais não escolares ou do seu celular, estão letrando. E a escola faz essa disputa do letramento, né, dentro da escola, tentando conquistar, né, para o saber científico, para a matemática, para as ciências, etc. Eu aproveitaria para fazer uma pergunta, né? Eu gosto muito desse autor aqui, Maneiras de Ser. A busca por uma inteligência planetária, animais, plantas e máquinas. O primeiro livro dele, ele nos mostrou o lado negro da tecnologia. Ele cita um exemplo de um piloto de avião, que o piloto automático mudou a rota, ele olhava para fora do avião, não conseguia identificar que havia uma mudança de paisagem pelos olhos dele. Tão confiante que ele estava, que o piloto automático estava correto. Então, nós, às vezes, tratamos a tecnologia como um piloto automático em nossas vidas. Deixa ela tocar. E esse autor nos lembra o lado negro também da inteligência. Por exemplo, hoje está sendo usada para destruir a natureza, para tentar achar petróleo, aí arrebenta o ecossistema, porque um algoritmo localizou um petróleo e não pensa as consequências sociais e ambientais, porque o algoritmo ele é focado em uma única coisa. Para concluir, né, ele fala, mas os animais têm inteligência. A gente pode ver hoje, né, vários teóricos, nossos cachorros, gatos aí,
A natureza tem a sua inteligência, né, de lidar com seus ecossistemas, né? O ser humano tem a sua inteligência, né? Eu acho que tem muito a ver quando o senhor fala na educação integral para a vida. Como é que essas inteligências se juntam? Como é que a gente se abre, né, para outras formas de pensar? Eu queria lhe perguntar quais são os desafios, né, desse futuro? Inovação tecnológica, mudança climática, escola tendo que mudar, universidade tendo que mudar. E o senhor está meio na linha de frente, com espaços educacionais, usando tecnologia. Como eu falei, por exemplo, a inteligência artificial ela comete erros. Nós não podemos deixar tudo no piloto automático. O professor precisa acompanhar. Tal como o professor auxiliar, que ele dialoga. A IA ela não pode ser deixada sozinha. Foi uma situação do momento, né? Está em evidência que eu coloquei, né? Precisa ir checando e acompanhando esse aluno. O professor ele tem que acompanhar, orientar, né? Ele não deve se ausentar desse fazer, deixando, digamos, a inteligência ou a tecnologia por si só ensinar, né? Porque ele é capaz de educar, né? E essa educação, né, para a vida, trabalhando diferentes inteligências, é um desafio que demanda que as instituições se abram e se entendam como instituições, organizações aprendentes, né? Elas precisam se abrir, né? Reduzir a burocracia, os espaços físicos como se fosse um gueto, né? Uma coisa minha, o pensamento de grupo como se fosse um bando, né? Uma gangue, né? E não é isso, né? O grupo no sentido do compartilhamento, o espaço físico da também, escuta. Da escuta sensível, né? Para viabilizar maneiras de ser diferente, né? De ser conectado a essas outras realidades que está na escola, que está fora dela. Você falou do aluno que tem dificuldade de atenção. Existe a questão da atenção na escola, né? É um tema, né, gigantesco, mas pode ter a ver também com questões nutricionais. Às vezes a criança não está se alimentando direito, né? Não está ingerindo ferro, né, numa quantidade correta. Ela chega na escola e ela não consegue prestar atenção. E às vezes o professor é culpabilizado, né? E a gente precisa... Teve até um tema que você falou também, a questão das avaliações, numa outra questão, né? As avaliações educacionais que acabam influenciando a escola. A gente precisa ter atenção. Às vezes os professores estão ou sendo criticados ou pressionados a isso, mas não é porque eles querem, né? Existe uma política maior, por exemplo, de devolução de ICMS para os municípios. Quando o município lá do interior, mal ranqueado, melhora o ranking, ele recebe mais recursos de volta do Estado. Então, ali o professor está pressionado pelo sistema para melhorar a qualidade da educação. Surge, às vezes, reforço escolar em função desses exames, né? Então, existe toda uma sistemática que o aluno ele chega fragilizado, o professor fica fragilizado nesse contexto, né? Às vezes ele é pressionado pela questão metodológica, né? Que ele precisa dar conta, né? E as instituições não se abrem para entender esse universo de o que está afetando esse aluno. E esse professor que está sob risco de adoecimento. O Brasil corre o risco de apagão de professores. Recentemente, Calcaia teve um concurso que muita gente não assumiu, né? Existem áreas problemáticas, física, química, biologia, que muitos não querem ser professores. Muitos jovens não querem ser professores. E todo mundo sabe já disso, tá aí na mídia, tem várias matérias sobre isso, né? E o que tem sido feito para a gente mudar essa realidade, né? Para formar esse aluno em tempo integral, a gente precisa cuidar dos professores também em tempo integral, né? Que o professor deve cuidar do aluno e quem está cuidando do professor? Perfeito, né? Maravilhoso. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental, física, né? De renda para os professores, para que eles possam cuidar melhor e dar essa formação outra, né? E também esses outros espaços não escolares, porque a escola tem aquele espaço e tem essa questão também, a escola, uma outra questão, a terceira questão, que a escola é pressionada para dar formação toda para o aluno, né? A gente precisa pensar em outras possibilidades, né? Como, por exemplo, uma plataforma que conecte, né? Outras ofertas de educação, de formação, para que esse aluno, essa criança, tenha outras oportunidades para além da escola, mas não em oposição à escola, mas para além. Então, às vezes tem um problema, tem uma situação de violência e a escola é pressionada, né, como aconteceu recentemente, casos de violência na escola. Ela tem que resolver tudo, né? Ela tem que resolver tudo. Educação, social, saúde. Eu queria lhe agradecer porque nós, como professores, e o senhor foi fantástico na escola pública, né, em lembrar quem cuida, né, inclusive seus ex-alunos, jovens concursados, que
foram aprovados, né, na prefeitura, que vieram ali e da UFC, né? E o senhor nos traz duas questões muito caras, por isso que o blog se chama Missão Educadora. Primeiro, que a escola volte a ser um espaço alegre de aprendizagem, né? A gente não quer ver uma criança sofrendo porque ela está sendo empurrada apenas conteúdo, sem se preocupar de como esse conteúdo está sendo aprendido, percebido, interagido, né? E é nesse sentido que eu acho que eu aprendi outra lição aqui com o senhor, que não é criar um outro conteúdo de tecnologia, mas como é que a própria tecnologia pode ensinar o português, a matemática, a arte, as ciências, né? E, ao mesmo tempo, essas aulas se tornam mais interessantes. E, por outro lado, que é uma luta, né, eu diria, brasileira, de como é que a ciência chega à comunidade pobre. Porque a violência tem chegado, a fake news tem chegado, né? E ainda muito distanciamento, né, da ciência, né? Como se o Vygotsky, o Paulo Freire, Edgar Morin, Vallon, né, não tivessem dedicado suas vidas à educação, à pedagogia, mas muitas vezes entra lá o conhecimento da editora, a visão do político, da construtora, do SPAES, mas não entra a visão da ciência, do qual nós, a UFC, o senhor forma pessoas baseadas em ciência, pesquisadores, né? E que mensagem o senhor deixaria, como eu vi várias vezes, a sua preocupação em colocar seus alunos para visitar um espaço educacional, para discutir uma teoria que não estava ali, né? Como é que você vê esse papel do educador, Alex? E aí eu concluiria, né, que, como vocês viram, a própria história de vida dele reflete em todas as suas ações. Está nesse projeto do computador, o Alex, apaixonado por tecnologia, lá, né, buscando uma formação no EAD. Né? Está nesse projeto do Espaço Educacional Não Escolar, o seu doutorado. Né? Então, na verdade, são frutos de uma trajetória que vão gerando várias sementes, como agora o computador pessoal Soldado de Araripe. Que mensagem você deixa aí para os seus alunos, pesquisadores, professor que está na escola pública? Sim. Olha, o educador Alex, digamos, né, lá nasceu na periferia, né, numa época que tinha muito assistencialismo, né, muita coisa pronta sendo entregue, ticket leite, né, ticket gás, né. Hoje a periferia mudou, então quando a gente visita, a gente tem muita iniciativa ou empreendedorismo, alguns não gostam desse termo, né? Mas você tem uma grande capacidade de iniciativa das pessoas. As pessoas querem montar negócios, querem criar ações, querem ter uma renda própria, querem se... Então, a ciência, e você falou da ciência, como que a gente faz ciência hoje, leva a ciência? É preciso se atualizar, se conectar. Que bairro é esse? Que lugar é esse? Que pessoas são essas? Conhecer esses espaços, né? Iniciar um processo social, isso é uma discussão da Maria da Glória Gon, né? A autora que eu citei no passado. Processo social é quando as pessoas se conectam à comunidade para depois pensar os projetos sociais, que aí eles vão fazer sentido, eles vão estar em conexão com essa realidade, né? Então, essa mensagem que eu trago para os educadores sociais, para os meus estudantes, ex-estudantes de pedagogia, tentem iniciar processos sociais, se conectar com a realidade, entender as pessoas, entender elas como sujeitos de direitos, sujeitos participantes, ao invés da ideia de público-alvo, né, que aparecem muitos modelinhos prontos de projetos, a gente pensar em público participante, né, alguém que é ativo, né, porque é isso que atualmente as pessoas querem, né? Inclusive no mundo digital, elas querem se conectar, elas querem mexer, manusear, transformar, produzir conteúdos, né? E nas comunidades, fisicamente, presencialmente também, elas querem construir o mundo. O mundo, ele está em construção, o mundo é um livro em aberto, né? Bem, a minha mensagem e aí eu faço uma autocrítica, porque eu estou na universidade e precisamos de uma instituição mais aberta, né? Mais viva, né? E que reviva essas comunidades, ajudando essas vozes a ecoarem. As comunidades têm voz. Os projetos sociais educativos, sejam escolares ou não escolares, podem dar repercussão a essas vozes para que elas ganhem força e afirmem novos modos de vida, mais corpóreos, né? Trabalhando diferentes dimensões da vida humana, não só a razão, mas uma emoção que se conecte a essa razão para que faça sentido, para que a vida ganhe sentido, que a vida não seja só exame, não seja só ranqueamento, né? Mas que seja a vida, né? Que as pessoas sejam felizes, que elas se sintam
pertencentes ao lugar, né, aquela comunidade, e ajudem a coproduzir essa comunidade, a tecer novas redes, né, para espalhar fios, né, de possibilidades outras, né, de ser no mundo, né. Então, essa é a minha mensagem e estou à disposição sempre para novas conversas, bate-papos, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Queria agradecer ao professor Dr. Alex Coutinho, sou da Faculdade de Educação da UFC, que extrapolou a sala de aula. Eu tive a oportunidade de visitar com ele várias comunidades, ONGs, como eu já disse, né? Ele desbravou aí a busca de prefeituras, né, para poder impactar a educação pública. Foi bater lá na porta da Receita. Receita, eu preciso desse equipamento, né? Então, não só como professor, mas um intelectual, um ativista social, preocupado, né, com a educação em todas as suas dimensões. E, nesse sentido, eu queria lhe agradecer. Outros professores da UFC estarão aqui, não só da pedagogia, da educação, da economia, do cinema, da tecnologia, para mostrar o quanto impacto projetos de pesquisa e extensão como o seu, as suas trajetórias de vida, podem ter na vida de milhares de pessoas em várias instituições, na medida em que essa rede se conecte para gerar, como o senhor sempre diz, uma educação integral para a vida, unindo escolas, espaços educacionais não escolares, com artefatos tecnológicos, sociais, econômicos, etc. Chegamos aqui ao final de mais um podcast Missões Educadoras, com essa mensagem final do professor Dr. Alex Coutinho, da Faculdade de Educação da UFC, que deixou aqui várias lições, questionamentos, visões de futuro, legados dos seus projetos para esses desafios que nós estamos enfrentando nas escolas públicas, para você que é educador e para você que está se preparando para concluir e tocar a sua missão educadora na vida. Muito obrigado.